seguir, na Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento, com o autodidata João Gilberto Silva, Prática Rumi, Instituto Consciência da Totalidade. Acompanhem agora. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre. Invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo da energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito Criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e efetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti fui confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. Saudação aos devas dos elementos. Porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte, evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tem um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilrumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Ir-de-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi-Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadkiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Ra-Rumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Rádio Holonomia, a voz do autoconhecimento. Hoje iniciamos o primeiro exercício da prática Rumi, através da leitura
do livro O Padrão Rumi, Orientações dos Mestres, Práticas para Imunização, de Nilza Alarcon e J.C. Alarcon. Padrão Rumi, no Instituto da Consciência da Totalidade, está sediado em Cuiabá, Mato Grosso, com sede, emanação e radiação na Chapada dos Guimarães, sede mundial que está se expandindo com subsedes pelo país todo e futuramente pelo mundo todo. O primeiro exercício das 39 práticas Rumi começa pela aceitação. Na antiguidade, dizia-se que a parte racional do ser humano se encorava na epífise, palavra grega que significa natureza superior. Trata-se da glândula pineal, situada na parte posterior do cérebro. Foi considerada pelos antigos sábios da Grécia a sede da alma racional. Sua natureza cósmica é um corpo luminoso, repleto de potencialidades a ativar, com uma superinteligência. O eu cósmico é a verdadeira pessoa, ou a sua única parte imortal. O lampejo de sua luz é conhecido por outros nomes, como centelha e chispa divina, significando talento, gênio, inspiração e intuição. A centelha cósmica é uma livre manifestação do poder infinito criador, a fonte universal inesgotável, determinada às experimentações no plano físico. Ninguém tem permissão de interferir em seu livre-arbítrio, sob pena de cometer crime contra a inteligência. Numa linguagem religiosa, crime contra o espírito. Quanto mais se comete o abuso de uns interferirem na liberdade de outros, tanto mais a humanidade se vê prisioneira de desafios dolorosos. Eis a razão de alguns exercícios proporem o desapego da possessividade e do hábito de ficar controlando a vida alheia, além dos limites saudáveis. Nenhum ser, por mais elevado que seja, interfere no livre-arbítrio, nem mesmo Deus ou as mentes avançadas e emancipadas dos mestres imateriais. Ainda mais quando se tratar de espiritualidade, cuja significação real é a qualidade do que pertence à consciência, por sua vez, também chamada espírito. E, em outros termos, significa a capacidade de evoluir para níveis de uma grandeza que a mente começa a descortinar nesse milênio. Na forma mais simplificada possível, espiritualidade deve significar aprimoramento. Os humanos que alcançaram a consciência permanente ou imortalidade são designados mestres, professores da humanidade. Tal estágio de evolução foi alcançado com a ativação dos referidos potenciais. Mentes avançadas e emancipadas dos ciclos de morte e renascimento são livres da natureza de sofrimento. Isso difere da ideia de santos, mártires e profetas. Hoje, esses conceitos ainda estão muito enraizados no inconsciente coletivo. Ainda predomina o imaginário religioso à moda antiga. Nem mesmo os elevados seres podem auxiliar uma pessoa, caso ela se esqueça de dar uma permissão legítima e fiel. Conceder tal permissão interior é um conclave íntimo, uma convocação de todos os aspectos psíquicos para se tornar a mais notável decisão na vida de uma pessoa. A aceitação somente é real quando feita com todo o ser. Longe disso, passará a superficialidade, a mera curiosidade ou o ego, querendo ver para crer. Enquanto a centelha racional responde com o único e legítimo eu da pessoa, o ego responde como um porta-voz, comparado ao mordomo de uma casa. Ele pode ser um bom ou péssimo servidor. Os mestres respondem através da totalidade, e isso é mais do que um universo. É a grande e impressionante teia cósmica que responde a tudo.
Se o interno consentimento for o resultado de um autoexame verdadeiro, jamais poderá ser uma negociação do ego sabotador, menos ainda algo que se faça para obedecer. Essa obediência jamais interessará, ao contrário, ela é um ardil feito para criar dissidência e conflito posterior. Por isso, a sugestão é evitar a sentença: estou fazendo para obedecer porque sou obediente. O ego deve ser obediente ao eu cósmico. Enquanto o ego julgar que é possível, o eu cósmico submete-se a esse tipo de obediência. Ele apenas olhará a estrada do progresso real, sem participar dela interiormente. Tudo será apenas uma aparência sem nenhuma substância. Ao entender o que é aceitação, o eu cósmico emite: eu sou livre, ninguém submete meu livre-arbítrio. Escolho o que é bom para a totalidade, pelo tempo que me couber, pois hoje sei discernir entre quem eu sou e quem é o ego. Aceitação é um pacto do praticante Rumi, com a sabedoria dos mestres da hoste unificada de mestres imateriais e com os seus facilitadores. Ainda é um acordo primário. Há 2 pontos a considerar na aceitação. O primeiro diz respeito ao seguinte questionamento: desconheço essa hoste unificada de mestres imateriais. Como posso me comprometer a aceitar a que desconheço? Todos os grandes mestres da humanidade são unificados na mesma radiosa unidade da mente universal. Dentre eles, os mais conhecidos tiveram seus ensinamentos transformados em religiões e filosofias, como brahmanismo, taoísmo, cristianismo, budismo, islamismo, entre outros. Os demais conseguiram o estado de consciência permanente de modo anônimo. Alguns são oriundos das artes e ciências. Existem os antigos e os contemporâneos. A Rumi se encarrega de atualizar os conceitos à luz dos novos tempos. Já os facilitadores se encarregam de modernizar a linguagem, mantendo uma sobriedade mais leve. Mestres e facilitadores sabem que os cérebros de uma geração com mais de 4 décadas atende a uma razão por vez, ao passo que as novas gerações têm cérebros multifocais. Todos os mestres deixaram um legado em termos de conhecimento. Em conclusão, é impossível afirmar um completo desconhecimento da hoste unificada de mestres imateriais, a menos que se rejeite a possibilidade de existir vida além da matéria. Ainda que haja essa rejeição, seria necessário raciocinar e concluir um juízo mais acertado. O que é possível aprender na Terra se deve ao legado deles, aplicado por seus contemporâneos. Quando a pessoa atinge o estado de consciência permanente, ela se certifica quanto à imortalidade. Somente a comprova quem a experimenta, através de alguns estados de consciência bastante lúcidos e diferenciados, mesmo estando num corpo físico. O discurso para convencer a quem descrê da imortalidade deve ser abandonado. Além de inútil, ele pode se prestar a torcer a vontade da pessoa e constituir crime contra o livre-arbítrio. O trabalho da hoste unificada de mestres imateriais passa longe das conversões por chantagem emocional exercida por motivos indevidos. Tais motivações podem ser de ordem cética, religiosa e ou financeira. Os praticantes cultivam uma profunda compreensão sobre esse tema. O segundo ponto diz respeito ao exercício da aceitação consigo mesmo, permanentemente diante dos eventos diários e dos relacionamentos. Essa é a coluna dorsal do exercício diário de aceitação. A rejeição a si, ao corpo, às mudanças, aos dramas interpessoais e a evolução, exerce o enorme poder de paralisar o progresso pessoal. Quando tudo isso é compreendido e plenamente aceito, o poder paralisante desaparece e a felicidade encontra espaço na mente e no coração. Fazer o exercício diário da aceitação é também olhar e transformar
justamente o que for mais negado e rejeitado. Obviamente, existe algum incômodo ao olhar as próprias rejeições, mas elas estão lá, escondidas num estado latente, com todo o potencial para se transformar em algo inesperado. Por isso, uns tiram a vida ou a paz de si e dos outros, por causa dos seus próprios conteúdos negados. Por que a pessoa rejeita a si mesma? Ou por que o ego recusa o eu cósmico? Quando os ensinamentos dos mestres desvendam essa realidade, é como uma luz iluminando as sombras que obscureciam a visão. Inicialmente, o ego se sente incomodado. É como sentir a dor nos olhos que fitam a luz, depois de um tempo de escuridão. Isso contrasta com o eu maravilhoso. Por um tempo, ambos caminham dentro de si, aparentemente em lados opostos. O ego pode assumir a condição de adversário, impedindo a alegria de uma amorosa e íntima relação entre as diversas dimensões da própria consciência. Um dia, quando o ego se render ao eu cósmico, será o sinal de harmonia interior. A paz no mundo interno somente é possível quando a pessoa aceita a si mesma. Esta é a mais laboriosa de todas as aceitações, porque implica aceitar a totalidade do próprio ser ao pretender uma vida em equilíbrio. Por todos os lados que a consciência abordar, a aceitação encontrará ganho pessoal. No mesmo instante que a consciência aceita olhar a sombra, já é sinal de luz sobre ela. A mágica aprisionante se desfaz. A vida se torna abençoada, rica e plena. Aceitar que os mestres, agora imateriais, possam ajudar através de mensagens de sabedoria é uma questão de experimentação. Se a pessoa estiver pronta para os exercícios, com certeza ela triunfará na aceitação. Diz a pessoa: nunca mais quero sentir tamanha angústia. A primeira reação é sempre reprimir, rejeitar e escapar dos incômodos, retendo o fluxo da emoção ou da dor física. Em vez de recorrer ao poder interior, quase sempre descartado, o indivíduo só pode correr à busca dos meios exteriores, mas o fluxo já foi retido em alguma parte do seu ser. O praticante se tornará mestre na arte de liberar esses fluxos, sentindo-os para que fluam e desapareçam. A inconsciência sobre o eu verdadeiro e o ego tem sido o guia da humanidade. Deixar de sofrer com os julgamentos, críticas e indecisões é reconhecer o ego da contradição. Na certeza, ele impõe a dúvida. Ao claro faz escuro. Diante da afirmação, projeta a negação. Seu lema é rejeição. A interpretação positiva distorce como negativa. Na virtude, imputa crime. Ele pode fazer a pessoa ler esta mensagem de modo corrido, sem reflexão, como se estivesse ausente da leitura, viajando através da imaginação e de outros assuntos. Ao levar a atenção para longe da informação, impedirá o ser de assimilar o conteúdo e as descobertas do seu eu, e finalizará dizendo: nada entendi, que texto difícil e sem proveito. A rapidez do ego deixa o cérebro tonto, uma forma de sabotar o esforço da compreensão profunda. O resultado é interferir na escolha transcendente, distorcendo-a porque suspeita de qualquer coisa que ameace o seu condicionamento. Há sempre 1000 outros apelos exteriores que ele deseja satisfazer. Depois se queixará de sua finitude, temendo-a sempre. Ao agarrar o ego, um comando firme pode ser dado, mas ele voltará a cargo. E logo a pessoa começa a diferenciá-lo dentro de si. As práticas para despertar a consciência podem parecer uma novidade para quem desconhece o passado da trajetória evolutiva do homem na Terra. Hoje, quem desconhece tais práticas pode pensar: isso é uma coisa nova. Ora, como pode me pedir uma aceitação profunda e livre para essa tal coisa estranha?
É possível iniciar o autoconhecimento e descobrir, através da prática dos exercícios, o grau de resistência do ego. Tanto o autoconhecimento proposto pelos mestres é um ensinamento antigo quanto a resistência e o egocentrismo. Como a pessoa desconhece o próprio ego, agindo contra ela, a novidade inicial é descobri-lo dentro de si. A apoteose mesmo é desvendar, sentir e viver pelo prisma do eu cósmico, em harmonia a maior parte do tempo. Aceitar a realidade cósmica pela metade, na maioria das vezes, guiando-se pelo ver para crer, nunca produziu as palavras e comprovações do poder interior. É preciso experimentar com a liberdade no íntimo. O ego, antes de amadurecer, poderá haver apenas distorções. Essa é a razão de escarnecer os mestres antigos e os seus experimentos. O mestre Jesus, por exemplo, referia-se à centelha cósmica ao ensinar sobre o reino de Deus. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus vem sem aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17.20 e 21, Rumi. Tanto o reino de Deus se refere ao esplendor do eu cósmico, quanto o reino de Satã se refere à escuridão imposta pelo ego imaturo e dominador. Depois da rendição, ele muda de configuração. O praticante convida agora esse ego mordomo a ocupar o lugar dele, quieto e obediente a si. Por intenção profunda e firme dirá: aquieta-se e sabe, eu sou o verdadeiro centro de decisões. A reflexão é minha. Ouve silenciosamente o que quero escutar. Aquele que aceitar os exercícios da prática Rumi deve estar consciente de acatar e cumprir as orientações transmitidas aqui e acolher os auxílios dos seus orientadores e facilitadores, com o objetivo de desenvolver sua consciência. Os resultados terão a intensidade do empenho. Nunca a mente se confundirá a pensar que tais pessoas já vivem com o ego transmutado. Esta poderia ser uma falsa projeção, um equívoco de inteira responsabilidade do praticante. A diferença é que os facilitadores se apresentam como voluntários a serviço dessa educação e têm como finalidade primeira a própria reforma interior para a expansão dos seus próprios potenciais. Como qualquer ser humano, eles podem trazer pendores, débitos e desafios, mas já começaram há algum tempo. Esta é a diferença diante de quem está começando agora o processo de imunização. Eles descobriram, durante o treinamento, que para subir uma oitava no progresso pessoal, existe a necessidade de auxiliar outras pessoas. Quando se faz a aceitação, depois de um tempo, o hábito pode levar ao automatismo ou acomodação. Basta entrar numa frequência condicionada para o processo deixar de ser vivido em sintonia plena. Daí, a importância de manter o observador interno sempre ativado. Tal observador é o aspecto percebedor dentro do íntimo. Uma atenção profunda, essencial, focada e firme. É assim que opera o eu cósmico, através de percepções silenciosas, rápidas, como o lampejo de uma intuição, abrindo a visão interior. Se ele estiver presente, a atenção é real e consegue realizar todo seu bem. Ele ensina a ouvir tudo profundamente. O objetivo dos exercícios é ativar esse observador interno, porque é ele quem leva a pessoa ao estado da consciência permanente, para comprovar a imortalidade ainda na vida física. O benefício do observador interno, ou atenção profunda, é estar presente e inteiro na família, no trabalho, nos estudos, nos prazeres e no bem-estar da coletividade. Todos saem ganhando.
Com os descuidos, pede-se a sintonia. Daí a facilidade de ser traído pelo egoísmo, numa situação de inércia ou de desafio particular, grupal e territorial. O hábito de todos é justificar sempre, alegando as exterioridades, como relacionamentos, eventos e circunstâncias. Por trás, a verdade aponta o ego imaturo agindo. Como porta-voz da contradição, nunca do eu cósmico, da razão, da inteligência, que trabalha a seu favor. Por quê? Falta a pessoa alcançar o estado da imunização, que é fácil e sem complicações. A prática Rumi é como uma vacina que imuniza a pessoa dos estados de desequilíbrio, gerados pela imaturidade e inconsciência. Essa parte é tão pequena, no entanto, é como um detalhe que afeta todo o restante. Aceitar o trabalho de reforma interior é consentir na prática de ativação dos potenciais. É também conquistar a imunização contra as instabilidades, sejam qual forem. O triunfo pertence aos que conquistam esse legado. Por pouco que a pessoa conquiste, ainda é sua vitória mais espetacular. É notável porque todas as áreas de sua vida são beneficiadas. A motivação humana é a busca da felicidade, da satisfação obtida com suas realizações. Isso é possível na medida em que os obstáculos são aceitos, com a finalidade de removê-los, de superá-los ou de aprender a contorná-los, convivendo com eles como se fossem inexistentes. Há naturalmente um caminho a trilhar, e ele passa através de um compromisso consigo mesmo, com um decreto vital. Um decreto de aceitação é um documento interior e possui o seu modo de expressão, sua linguagem diferenciada, porque se trata da tradução neurolinguística do eu cósmico. Essa linguagem expressa claramente o que, para quê, quem e em que condições se deve aceitar alguma coisa. Serve ainda como suporte de transformação do padrão de conduta para a afirmação, a positividade e o progresso pessoal. Tal decreto deve contemplar o propósito da sua imunização. Afinal, a felicidade caminha junto com o fato de a pessoa estar emocionalmente imune às turbulências do seu processo de evolução, crescimento e felicidade. A pessoa pode ser alcançada por qualquer fato, mas a sua disposição interior é a de um gigante em termos emocionais, um rochedo cada vez mais forte, por vezes inabalável. Quem pretende alcançar a felicidade através da prática Rumi, adota esse decreto e o faz 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de adormecer. Poderá também ser feito apenas antes de adormecer. Ao praticá-lo, a pessoa verifica o quanto o ego permite a sua liberdade e progresso. Se o fizer mecanicamente, passará a vê-lo com obrigação. Ninguém aprecia sentir-se obrigado a coisa alguma. Nesse ponto já se percebe a interferência do ego, contradizendo a vontade. Também é sinal que o observador interno começou a ser ativado. Reconsiderar e ponderar a verdade dessa prática é iniciar compreendendo que nenhum ser existe obrigando a pessoa, pois ninguém pode obrigar outro. Se aceitar e fizer a prática Rumi, livre vontade, sem pressão, pode-se fazê-la enquanto essa vontade for real e profunda. Nenhum interesse existe em que seja feito de modo superficial e desalento. Serve também o decreto como um agente de seleção entre pessoas afins. A lei de ressonância faz a triagem, porque ela somente lampejará em quem busca um aprimoramento legítimo. Conquistar a real solução dos desafios, seja questão existencial ou circunstancial, é a meta que deve estar diante da atenção do praticante. Tornando-se consciente e desperto é o desafio que, resolvido,
soluciona as questões pessoais. Neste aperfeiçoamento, um grande diferencial é aceitar a potência cósmica do ser humano. Contempla também as questões envolvidas em qualquer relacionamento, harmonizar a família, vencer nos estudos, tornar-se responsável pela própria saúde física e mental, progredir na carreira e nas finanças, resolvendo dilemas afetivos e emocionais e, finalmente, ancorar uma velhice com qualidade de vida e sabedoria, disposto à transformação inevitável com serenidade. O ensino da sabedoria dos mestres independe da religião que a pessoa cultiva. É anterior à ciência, à psicanálise e à psicologia. Sua mensagem é atualizada com os modernos recursos da neurolinguística. O praticante poderá enxergar as referências que ele próprio conhece. Por exemplo, se tiver algum conhecimento de psicologia e de taoísmo, pode dizer: é uma escola diferenciada de psicologia e também é uma filosofia. Adiante compreenderá o que é um ensinamento baseado numa síntese entre ciência, filosofia e religião. Estes rótulos são dispensados e nem há necessidade de aplicá-los. A síntese da sabedoria holonômica. Um dia, quando o verbo cósmico estiver consolidado na compreensão das palavras escritas, serão abandonadas, soarão apenas nas palavras do coração. O improviso ecoará, sinalizando a emancipação e o fim das sábias regras que conduzirão o praticante à imunização. A recomendação ao longo de tempo de prática é ir lendo calmamente, consolidando a sabedoria das mensagens. Haverá sempre um livro principal de onde os exercícios foram extraídos. Para a prática diária, em paralelo, sempre haverá um ou mais livros de apoio. A sugestão é ler compassadamente e refletir a cada parágrafo, anotando percepções ou dúvidas, e reler tantas vezes quanto a necessidade ditar. Com o tempo, as dúvidas serão sanadas. A partir dessa mensagem já é possível avaliar o que é pertinente e aproveitável ao vosso estágio evolutivo. Avaliar é a forma correta, embora nada impeça a um eu cósmico de concordar com seu ego afoito. Tudo estará tão certo quanto previsível. Eis o decreto da aceitação feitos pelos praticantes. Diante da consciência cósmica e sua hosta unificada de mestres materiais, aceitei, aceito e reconfirmo fazer os exercícios da prática Rumi, baseado em suas mensagens de sabedoria. Comprometo-me a ler, reler, aprofundar, praticar as mensagens dos exercícios e, no momento certo, repassar as orientações para transformar e elevar o meu padrão de conduta e um modo consciente, equilibrado, feliz e próspero. Dou o meu interno consentimento, agradecendo aos mestres e aos facilitadores que me auxiliam, trabalhando por meu progresso e evolução. Agradeço a oportunidade dessa sintonia diária e também pelo meu preparo ao ingresso na dimensão das mentes avançadas e emancipadas. Vibro, adormeço e acordo afinado com esta orientação. Aprendo, cultivo e me estabeleço com o ser cósmico que eu sou, em estado de gratidão e paz profunda. Graças eu dou à fonte inesgotável, que me conduz à harmonização e ao despertar permanente de minha consciência. Que eu aprenda e receba ajuda, que eu ensine para aprender mais, que também eu me torne, no momento certo, um voluntário nessa prática do bem, do bom e do belo. Por que é importante esse decreto? A força da centelha e a fraqueza do ego habitam o corpo do sábio. Diante de cada evento ou fenômeno, essas duas polaridades se revezam. A atuação de cada uma depende do grau de vigília, ou seja, quanto mais atenta a pessoa, maior controle exerce o observador interno sobre o impacto dos eventos. Todo ser frágil possui a sua força, o eu cósmico.
Toda pessoa forte possui a sua fragilidade, o ego, mesmo sendo um sábio ou um mestre encarnado. Ter consciência das polaridades em revezamento é reconhecer o fator natural da vida terrena, em que tudo é impermanente. Aceitar a lei de impermanência ou a lei das transformações é um grande avanço da centelha racional sobre o corpo, a mente e a vida. O exercício de aceitação vai muito além desse decreto porque diariamente ocorre o teste para aceitar ou rejeitar algo. Logo, é um exercício permanente. A pessoa passa a encorajar a vida como uma escola. Tudo é aprendizagem. E ela aprende com tudo, absolutamente tudo. A sua vida se torna plena de sentido. De aceitação pura aos mestres, como professor de centelha cósmica, da aceitação à sua sabedoria e às orientações transformadas em exercícios. Ainda é preciso saber quando a fraqueza se demorar em qualquer área da vida. O praticante apelará à torrente de fortaleza que habita igualmente o ser. Por se resistir ao próprio poder, sim, a centelha racional é toda a vitalidade e também a medida exata do poder interior. Lutar contra si mesmo, o ego cumpre esse papel, o de lutar contra o eu cósmico, como se dissesse: aqui existe somente eu, quem manda sou eu, e nenhum outro existe, tudo isso é mentira. Esta é a falsa força do fraco. Quem está falando em vossa mente? Por outro lado, como colocar o poder de frente a fim de compensar a fraqueza e resgatar o equilíbrio da força? Usando a inteligência, o verbo e a prática da aceitação, como ciência da vitalidade, do sucesso e da longevidade. Experimentar sinceramente é ver os resultados, bastando ser honesto consigo. A consciência da totalidade jamais deixa de responder ao verbo de sua centelha cósmica. A mente e o coração precisam estar receptivos. Na sintonia mais poderosa, o eu cósmico coloca o ser diante da fonte inesgotável, a vossa fonte de origem. Além desse decreto mais simplificado, há outros, para inspirar o praticante em seus próprios ensaios e improvisos criativos. Ele é baseado em algumas simbologias que dormitam no subconsciente e da mesma forma no inconsciente coletivo. O subconsciente emite suas percepções através de imagens, gerando uma linguagem com símbolo. A tentativa para traduzir esses conteúdos em palavras esbarra na capacidade do ego intérprete. A simbologia dos 4 seres alados aos pés do trono do Altíssimo, segundo João Evangelista na Bíblia, em seu livro do Apocalipse, diz: também havia diante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. A simbologia de 4 seres alados, sapientes e sagrados, aos pés do Altíssimo, concede o tempo em que foi escrito o livro de Apocalipse. Desde os primórdios, o humano cultivável busca desenvolver as melhores qualidades, como a coragem do leão, a força do touro, a mansidão e aceitação do carneiro, a visão, a rapidez e a capacidade de renovação da águia. É possível conceber como a criação de animais remete a mente alerta a se lembrar dos seus vínculos com a natureza. Esta simbologia fala da herança que a consciência cósmica deixa ao ser humano. Coragem, força, aceitação com mansidão e visão, utilizadas pela centelha racional. Na ausência desses atributos, o contrário é utilizado pelo ego. Covardia, fraqueza, violência e a cegueira da inconsciência. Simbolismos fortes
fazem parte do inconsciente coletivo e são mais fáceis de interpretar. Utilizá-los com sabedoria faz parte da prática Rumi. Eles figuram um decreto mais extenso para motivar a inspiração. Os mais religiosos ficam à vontade para inserir os mestres de suas crenças. Grande decreto de aceitação. Aceito e creio na fonte inesgotável do infinito, manifestando-se a partir de uma universalidade. Dentre as suas manifestações, aceito e creio numa consciência universal, a qual denomino consciência cósmica. Embora impessoal, aceito sua inteligência como sendo um eu real, do qual todos os eus cósmicos compartilham em unidade. Aceito e creio em mim, como a inteligência cósmica capaz de desenvolver, aplicar a matéria e aperfeiçoar as capacidades racional, cognitiva, intuitiva, emocional, sensorial e instintiva. Aceito e creio nas consciências benignas, operando as leis de atração e sincronicidade, como a vibração dos mestres, agentes, guardiães e pessoas, ajudando-me a exercitar a minha imunização. Aceito e creio nos meus facilitadores, ajudando-me a atrair os benefícios da fonte inesgotável, pois sei que na minha multiplicação de relacionamentos benignos está a união que faz a minha força. Em evocação, dirijo-me à vibração dos mestres. Aceito e dou minha interna e verdadeira permissão de, junto comigo e segundo a minha percepção, guiar-me à fonte de todo o bem, somente o bem e nada mais que o bem real. Seja eu como a coragem do leão sapiente, seja eu como a força do touro sapiente, seja eu como a mansidão e aceitação do carneiro sapiente, seja eu como a visão penetrante sem mácula da águia sapiente. Invoco o poder da fonte inesgotável, acima a visão que me defende em todos os lados, abaixo a força que me soergue, elevando-me às alturas, às costas, a coragem que me impulsiona as vitórias, à frente a mansidão, a paciência e a aceitação e a compreensão para com todos os irmãos. À esquerda em meu coração, o amor universal, à direita em minha mão, as mãos de todos que multiplico, ensino e elevo, como fui ensinado e elevado. Então, a vibração da fonte inesgotável se abrirá, como um sol a derramar a coragem, a força, a mansidão e a visão da sabedoria transformadora. Para triunfar essa jornada é quando acontece a verdadeira felicidade e permite-se ao ego enxergar o esplendor da opulência, a suprema riqueza da consciência. Na Terra também são contemplados os recursos relativos às vossas necessidades primárias. Aceitação é a ciência do bom viver, do poder interior, o elixir da força, equilibrando as polaridades do ser. Esse princípio é o fator responsável pela multiplicação de todas as consciências benignas. E diz: antes de propor a transformação de uma pessoa, é imprescindível aceitá-la como se encontra. Ninguém é conquistado e elevado sem antes perceber que foi aceito. E somente será liberado da vossa ajuda se o próprio excluir-se. Quando se tratar do trabalho grupal presencial, implica aceitar a exposição dos próprios relatos diante do facilitador. Como o praticante se portou nas visitas alcançadas, vitórias alcançadas, focalizando positivo sobre os fenômenos negativos. Ao abrir oração, ajudará aos mais tímidos ou bloqueados. O observador interno será ativado, de modo a impedir que o ego domine o tempo e a cena. Com altruísmo, pensará no dever de permitir tempo para os outros também. Preservará, porém, as suas intimidades. O praticante guardará em sigilo tudo o que ouvir dos companheiros de grupo, esperando deles a mesma postura sóbria e digna. Nunca revelarão a privacidade dos relatos. E quando ocorrer o desejo de tornar público um depoimento vosso, depois de escrevê-lo ou gravá-lo, o mesmo deverá ser finalizado com declaração de consentimento na publicação e assinado.
Desde o primeiro momento de adesão, prestar atenção a esse detalhe. Serão sempre honestos, primeiramente, cada um consigo. Serão dignos diante de todos, durante e após a passagem por esse laboratório. Sabedores das manhas e artimanhas dos egos, os praticantes adotarão em tudo a sobriedade. Ainda que o riso faça parte desse trabalho. Das partes alegres e prazerosas, somente é possível saber durante a jornada. Nos encontros virtuais serão breves e convincentes. Poderá o facilitador responder em algum exercício. Convenceu-se porque a exposição é insuficiente para liberar o exercício seguinte? Calmamente, o praticante realizará a defesa de sua atuação, com o direito também de informar ao facilitador: considero-me inapto a seguir com outro exercício. Ficarei no que estou por mais algum tempo. Quando ambos estiverem convencidos de que a prática foi eficaz, avança-se ao seguinte: diariamente, a todo e qualquer momento, o exercício da aceitação se fará presente através da atenção essencial. Significa que o praticante olhará tudo com total disposição de parar, perceber, gravar na memória e observar seu padrão de conduta diante das pessoas. E quando for o caso, ouvir atentamente as pessoas que o cercam. Escutar sem resistências, interpretações e justificativas já é colocar o exercício da aceitação em prática. Escutar significa receber, acolher, deter-se para interagir de verdade, seja como quem for. Redobrar a atenção significa observar e escutar de modo funcional e essencial. A aceitação está vinculada a essas ações. Sem a capacidade de ouvir e perceber com atenção redobrada, o exercício perde seu efeito. Da mesma forma, o praticante executará as mesmas ações quando se tratar do seu mundo interior. Prestará atenção redobrada em si. Aprenderá a ouvir seu corpo, seus pensamentos e sentimentos, compreendendo que toda a mágica reside em acolher e depois deixar fluir, retendo apenas o que for útil ao seu crescimento pessoal. Sempre que tiver dúvidas ao se sentir ainda impossibilitado de discernir o útil do inútil, aprenderá adiante o que fazer com tais conteúdos. Então, alcance o exercício 5 da transmutação. Então, queridos internautas e ouvintes da Radionomia, a voz do autoconhecimento, hoje nós deixamos para vocês aqui os conceitos impressionantes e belíssimos do primeiro exercício, a aceitação, dos estudos da prática Rumi. E se você tiver interesse e quiser mais informações, ligue para o nosso estúdio em São Paulo, prefixo 11 2638 0078. Nós temos o nosso e-mail e a sede mundial da prática Rumi do Instituto da Consciência da Totalidade fica em Cuiabá. E entre em contato através do site www.rumi.com.br. Rumi, H-U-M-I, www.rumi.com.br. Deixamos vocês, nossos queridos ouvintes e internautas da Rádio Alunomia, com um beijo, um abraço e dizendo a vocês: através da prática Rumi, nós nos transformamos. Através da prática Rumi, nós nos entregamos à consciência universal, sem dogmas, sem crenças, mas buscando a divina presença eu sou, a integração com seu eu cósmico. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia, porque a nossa voz, a nossa rádio está 24 horas no ar para o planeta. João Gilberto. Saudação aos devas dos elementos. Porque a luz do sol é o teu ponteiro e deves principiar o movimento do teu corpo, voltando a tua face para o lugar onde o sol nasce. Aquele que de manhã se ergue do sono e se coloca diante do leste, depois se volta para o sul, depois para o oeste e por último se volta para o norte,
evocando e fazendo a saudação aos devas dos elementos, tenha um bom dia. Aquele que antes de cada trabalho espiritual faz primeiro esta saudação, tem uma boa vida. Saudação aos devas do ar. Salve Paralda, no reino do leste. Bendigo Rafael, Anael e Uriel, que me dão passagem para a dimensão de Lau-Humi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas do fogo. Salve Dijin e Agni no reino do sul. Bendigo Micael, Saquiel e Samael, que me dão passagem para a dimensão de Kilhumi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da água. Salve Varuna no reino do oeste. Bendigo Gabriel, Azrael, Zacariel, que me dão passagem para a dimensão de Ir-de-Humi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Saudação aos devas da terra. Salve Gobi-Kitishi no reino do norte. Bendigo Zafiquiel, Zadiquiel e Cassiel, que me dão passagem para a dimensão de Ra-Humi. Bendigo o mensageiro que me leva aos pés do mestre. Abertura. Agora e na hora de Deus, por todo sempre, invoco sua onipotência, onisciência e onipresença através dos seus raios divinos, anjos e arcanjos, e bebo de energia divina, agora e na hora de Deus. Amém. Invocação aos santos arcanjos. Invoco os arcanjos emanados pelo poder infinito Criador. Ó Espíritos diante do trono divino, vós que sois a energia do poder de Deus, concedei-me iluminação da consciência, orientação na vida, benevolência nos julgamentos, a cura do corpo físico, emocional e mental, harmonia psíquica e sintonia espiritual, a misericórdia de Deus, a graça do amor divino e afetivo, responsabilidade, compreensão e discernimento, agora e para todo sempre. Amém. Invocação ao anjo da guarda. Anjo de luz, guardião da minha vida, a ti foi confiado pela santa misericórdia de Deus. Ilumina minha alma, guarda-me dos males, orienta a minha inspiração, fortalece a minha sintonia com Deus e torna-me forte diante dos percalços. Lembra-me todos os dias de não julgar nem ferir. Tinge a minha mente de amor e harmonia, para que eu possa tornar o mundo melhor, agora e para todo sempre. Amém. No meio de tanta negatividade, há uma ilha de paz e harmonia no centro do ser. Encontrá-la pode ser como subir um penhasco, mas há outro caminho. Um mergulho profundo, atento e absoluto na leitura do livro O Padrão Humi, Orientações dos Mestres, Práticas para a Imunização. Experimente ler diferente, com toda a sua mente, corpo e alma. Vocês internautas ouviram na Rádio Holonomia, Prática Humi do Instituto da Consciência da Totalidade, com o autodidata João Gilberto Silva. Continuem com a nossa programação.